Mas vamos falar com Deus? Vamos orar. Prepara o seu coração. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, nós entramos à Tua presença em oração, Pai. E a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós o buscamos acima de tudo, Pai, e de todos. Porque do Senhor é que vem o livramento, do Senhor é que vem a paz, a cura, a prosperidade, a qualidade de vida, a segurança, o bem-estar. Tudo que precisamos está no Senhor. Nós não podemos absolutamente nada sem o Senhor. E tem pessoas que passaram a noite em claro, Senhor, aflitas, preocupadas, pessoas que se automedicaram por causa do desespero, nem sabendo que tipo de remédio ou para que serve, mas a aflição, a dor, a ansiedade, o desespero, a depressão, a angústia. Alguns pediram a morte. E há pessoas que estão neste momento precisando ser tocadas pelo Senhor. Pessoas com dores nos músculos, nos ossos, desgaste, dores de cabeça forte, dores no peito, Senhor, o coração inchado, fraquezas, pessoas que não conseguem se alimentar, Senhor, tudo que come, vomitam, tudo que ingere, acaba voltando, até a água, por causa de uma ferida no estômago, uma úlcera ou gastrite crônica, uma inflamação, pessoas que estão intoxicadas de tanto remédio, remédios controlados, e aqueles com problemas crônicos na família, na vida sentimental, conjugal, problemas que só o Senhor pode resolver. Muitos já foram em vários lugares, em diferentes lugares, bateram em muitas portas. Nenhuma se abriu. Pai, visita essa criatura. Há muitos fazendo pedido agora, Pai. Pedindo pelo filho que está nas drogas, no alcoolismo, andando com más companhias. Pedindo pelo marido, pela esposa, pela filha. Há pessoas envergonhadas, endividadas, portas fechadas, não conseguem emprego. Precisam ser tocadas pelo Senhor, envolvidas no Teu poder. Meu Deus, toca agora, Senhor. Tire essa angústia, tire essa dor, os pensamentos ruins, negativos. Satanás tem impressionado essa criatura. Esse é o papel dele. Mas o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância, vida com qualidade,
vida com satisfação, vida plena. E é para isso que estamos aqui, Pai, proporcionar ao teu povo, às pessoas, a vida que o Senhor veio trazer. Manda um anjo na casa dela, ou no hospital, ou mesmo num presídio, onde ela ora conosco. Aonde estiver alguém orando conosco, alcança essa criatura agora e faz um milagre. Toca nos olhos do cego, nos ouvidos do surdo. Tira toda a infecção, a inflamação, a dor. Pai, consagra esta água, quem beber receba vida. E o teu poder se manifeste. Abençoa o domingo próximo da Santa Ceia, o da transformação. Traga uma multidão para ser feliz, para ser abençoada. Não deixe que Satanás as impeça de vir. Não, Pai. Mas que o Senhor possa trazê-las. Como a tua palavra mesmo diz, sai pelos becos, vielas, pelas ruas e faça-os entrar. Faça isso nesse domingo. Transforma a vida de todos que pisarem aqui. Abençoa os dizimistas da obra, os patrocinadores, os ofertantes, os que cuidam da tua obra. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra esta água agora e cura a muitos, em nome de Jesus. Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Vamos prosseguindo então com o poder sobrenatural da fé na Bíblia, no livro de Mateus, de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26, que você acompanhasse conosco. E você que precisa de oração, liga para cá, você que quer fazer também uma doação, uma oferta, um socorro à obra de Deus. Estamos convocando a massa para que neste domingo apresente uma oferta na obra do Senhor, de R$200, ou hoje mesmo, através de um Pix, de uma transferência, do jeito que você achar melhor. Lucas capítulo 8, versículo 26, diz assim: a cura do endemoniado Gesareno. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Sepulcros não é para vivo, né? Para vivos. Aliás, sepulcro não tem vida, né? Um sepulcro é para morto, não é verdade? É para sepultar, sepultar alguém. Portanto, esse homem não tinha vida, embora estivesse vivo. Aliás, o que mais a gente vê hoje são pessoas que têm aparência de que vivem, né, como dizem Apocalipse, mas que estão mortas, ou seja, não tem sentido a vida, não tem um propósito, não tem alegria de viver. Tem muitos que estão esperando só Deus chamá-la. Então, este homem já não tinha mais com ele os parentes, os entes queridos. Já não tinha os amigos. Esse homem já não tinha mais uma vida social, tá? Esse homem não convivia mais com as pessoas. É como se fosse Aliás, a grande maioria dos animais selvagens, né,
ou quase todos os animais selvagens, são sociáveis, com algumas poucas exceções. Eles são sociáveis, eles vivem em grupos, em bandos. E esse homem se isolou totalmente e procurou um lugar para se esconder no cemitério. Não tinha mais jeito para ele. Nem hospital psiquiátrico, nem cadeia, nada segurava ele. Na verdade, o estado dele fugia ao controle de qualquer autoridade ou segurança. Até que houve um encontro, até que Jesus resolve entrar naquela cidade. Né? E ele, quando viu Jesus, não o homem, tá? Mas os demônios que estavam nele, reconheceram a divindade, o poder de Cristo. Muitas pessoas não reconhecem numa igreja, no ministério, o poder de Deus, mas os demônios reconhecem. Tem pessoas que têm um grau de ignorância, tá? Um QI tão baixo. Tem pessoas que, mesmo vendo, não percebem. Até os demônios sabem, principalmente os demônios, a igreja onde Deus verdadeiramente atua e opera. Mas tem pessoas que não percebem isso. Ontem eu lia muitos comentários das quase 20 mil pessoas do programa de ontem, só no YouTube. E muitos diziam que estavam glorificando a Deus por ter criado esta obra, esse ministério. E eventualmente um criticava. Os próprios demônios, aliás, os discípulos de Jesus, numa das missões, eles voltaram eufóricos e falaram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Subentende-se que algumas pessoas resistiram, né, à missão, não compreenderam, porque sempre foi assim. Tem muita gente agora dando graças a Deus por essa obra, por esse programa, e outros criticando, falando mal. Então os discípulos de Jesus disseram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. É como se eles dissessem assim: Pai, mestre, é incrível. Os demônios reconheceram a unção do Senhor em nós e alguns homens não. Olha que coisa, que situação, né? Mas a coisa continua assim. Continua assim. E no caso específico daquele homem, do endemoniado... Ele ainda se prostrou, né, apóstolo? Coisa que tem gente que, além de não reconhecer, não busca, não se rende ao Senhor, e os próprios demônios se prostraram diante dele. Porque os demônios, eles sabem da divindade, do poder, da grandeza. Porque nenhum homem tem poder. Jesus tem o poder absoluto. Ele disse: é-me dado todo o poder. Então não adianta apelar para esse santo, para aquele, para santa, para profeta, apóstolo, padre, não. Cada um tem que se humilhar diante de Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Nem na terra, nem no céu, ninguém tem poder. Esses que batem no peito e dizem que tem poder, uma gripe do frango já leva. Uma gripe suína já leva o sujeito. Eu recebo direto solicitações para orar.
pedidos, dia inteiro, onde foi o dia inteiro. Então, quando Jesus entra na cidade, os demônios se rendem, eles se prostram. Tá? E, na verdade, isso é didático, né? Isso é uma instrução mesmo. O que a palavra sugere? Que eu e você possamos dar a liberdade de Jesus entrar na nossa cidade, ou seja, na nossa vida, na nossa casa, no nosso convívio. Não adianta você insistir sozinho ou se apegar a rituais macabros ou qualquer tipo de imundícia, né? Agora você vai ver, o bispo Jorge abordou apontou para uma situação que os demônios se prostraram. Você vai ver no desfecho disso aí que os moradores daquela região, daquela cidade, expulsaram Jesus de lá. Pediram para ele se retirar. Olha que situação. Eu estou vendo o mundo caminhar para uma situação para um ponto que daqui a pouco ninguém vai querer mais. Falou em Jesus, então não vem aqui não. Olha o mundo, olha a humanidade, que ponto que chega, né? O que chegou. Aparentemente então, pior do que um demônio, né? Exatamente. Se a gente parar para pensar bem, se for analisar, rogo-te que não nos atormente. Eu não sei nem se é nessa. Quer dizer, rogo-te, olha só. O demônio ele implorou, Houve ali até reconhecendo a autoridade. Rogo-te. Ô Jesus, sai daqui. Não, rogo-te que não me atormentes. Quer dizer, tem pessoas que, além de não buscar Deus, não têm temor e blasfemam contra Deus e a obra dele. Né? Desafiam. Tem alguma razão, algum interesse, mas na verdade é quase uma insanidade, né? É verdade. Né? Porque rejeitar Deus e as coisas de Deus, resistir, né? Eles resistem, tá? A recomendação é se humilhar diante de Deus e resistir ao diabo. As pessoas se humilham para o diabo, indo nas cachoeiras, nas encruzilhadas, nas matas, correndo risco, se humilham. Alguns sacrificam até os animais e até filhos. Exatamente. Tá? E entregam suas vidas a Satanás. E resistem a Deus. E tem que ser... Qual é a recomendação? Se humilhar diante de Deus ou debaixo da mão de Deus, resistir a Satanás. Se você resiste ao diabo, ele foge. Então Jesus entra na cidade e aquele homem endemoniado, ele vem ao seu encontro e ele se prostra diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Ou vieste atormentar-nos antes do tempo? Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, ou se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogo-lhe que não nos mande, rogavam-lhe, que não os mandasse sair do abismo, é isso? Sair para o abismo. Para o abismo. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Aí não queria ir para o inferno, o demônio. Aí quer ir para onde? Para a cineira que não pode, né? Mas não fala que é a casa dele, que ele que manda lá? Nada, isso aí é uma ignorância das autoridades eclesiásticas que criaram uma situação, e como as pessoas não examinam as escrituras,
Muita gente acha que o inferno é do diabo, que o diabo é o príncipe, é o rei do inferno, não é nada. Ele reina lá dentro. É o contrário. Se tem alguém que odeia o inferno, é o diabo. O inferno é uma prisão preparada por Deus, é um presídio de segurança máxima preparado por Deus. Deus preparou o inferno para os demônios, ou seja, para o diabo, seus demônios, para quem fizer a vontade dele. O inferno é de Deus, foi Deus que fez o inferno. Foi Deus que preparou o inferno. Que é uma prisão, onde o diabo, os demônios e esses que fazem a vontade, que resistem à palavra de Deus, o evangelho, vão tudo para lá. E não adianta maciar, não tem negócio de... Depois que morreu, não tem nada de acender vela, não adianta fazer pacto com tartaruga, não. Vai para o inferno mesmo. Vai para os quintos infernos mesmo. É caixão e vela preta. Não escapa, não. É inferno mesmo. Foi Deus que preparou. Não inventa. Coloca no texto, por favor. Então, rogava-lhe, né, que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Quer dizer, os porcos, nem os porcos suportaram os demônios. O demônio, ele é tão sujo que nem um porco suporta. Os porcos se suicidaram. Os porcos se suicidaram, olha que situação. Quer dizer, nem os porcos se submetem ou conseguem conviver com os demônios. E tem pessoas buscando os demônios. Olha que ponto o homem chegou. Então os porcos se suicidaram, se precipitaram. Coloca lá, por favor. Os porqueiros, os que cuidavam, né? Eu já fui porqueiro já. Tratar de porco, cuidar da lavagem, né? Vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. Esse versículo 35 é o versículo chave, né? Ele sugere a transformação de um encontro, tá? Ele mostra, na verdade, a transformação de um encontro, porque no encontro de um endemoniado que vivia no sepulcro e certamente se alimentava de cadáveres, violava os túmulos, né? E as autoridades tinham medo dele, que prendiam, ele escapava. E andava nu. Diz a Bíblia que ele não se vestia há muito tempo. Ele não sabia o que era se vestir. Ele andava nu. Andava nu, não se vestia há muito tempo. Não usava roupas. Ou seja, ele estava doido, tá? Ele estava doido, só que não tinha nenhum hospital, nenhuma prisão, nada, nenhuma cadeia que podia detê-lo. Ele despedaçava tudo. E nesse encontro com Jesus, aconteceu a transformação. Tem muitos crentes vivendo atormentados, aflitos, depressivos, e sentem um vazio enorme, um desânimo. Tem muitos cristãos, entre aspas, vivendo uma vida sem sentido.
sem prazer, uma vida sem uma direção, perdidos. E qual é a explicação para isso? Veja como vivia este homem. Porque muitos são crentes, mas não tiveram encontro com Jesus. Porque a transformação, ela não se dá pelo fato de você ser religioso. Não. Ou mesmo passar pelas águas. A transformação acontece quando há um encontro. Quando há um encontro. Quando Jesus toca na sua vida. Quando você decide ficar aos pés dele, na dependência dele. As pessoas ficaram aterrorizadas, assustadas, porque viram o homem vestido, em perfeito juízo. Quer dizer, muitos nem o reconheceram, alguns reconheceram, mas muitos devem ter perguntado, indagado, vem cá, ele se parece com aquele, será que é ele? Será que é algum irmão dele? Não, é ele mesmo. É porque no encontro com Jesus, ele voltou à vida. Ele passou a entender e se tornou sociável novamente. E os demônios não tiveram mais acesso à vida dele. Quando os demônios têm acesso à vida de uma pessoa, mesmo que ela seja crente, aliás, principalmente se ela for crente, porque os demônios estão mais preocupados em destruir aqueles que, entre aspas, ou de alguma forma já ouviram falar ou conhecem a Jesus. Os outros já estão sob o domínio dele. Então acharam o homem vestido em perfeito juízo, em perfeito estado. Transformado, né? Transformado, Então esse é o objetivo das 12 orações que vamos fazer. Das 12 orações que vamos fazer nesse domingo. E certamente Deus vai transformar a sua vida. Eu estou dizendo isso. Eu não jogo palavras no ar, tá? Eu não preciso jogar isca para vocês, não. Esse eu fico fazendo malabarismo. Vê se eu fico fazendo esforço para convencer as pessoas, andando no teto, dando cambalhotas. Não, eu não preciso disso, não. Eu acredito na eficácia da palavra. A palavra de Deus está dizendo que no encontro com Jesus a transformação vem. E ela virá para você. Ela veio para mim, ela veio para tantos outros e ela virá para você e para o seu ente querido. Vai acontecer a transformação. A transformação. O que é drogado não será mais, o que é alcoólatra não será mais, o que é endemoniado não será mais endemoniado, o que é doente não será mais doente. O que está com as finanças destruídas, arrasadas, arruinadas, esse vai prosperar. Pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você verá a glória de Deus. Então, domingo, nada nem ninguém pode impedir você de estar conosco. Nada nem ninguém. Certamente você verá a glória de Deus. Deus há de tocar na sua vida, provocar mudanças. Mudanças. Então, se prepare. Se prepare. Aquele homem, ele andava nu. E ele não morava em casa ou barraca, não.
Ele não tinha um convívio com a família, com ninguém, não tinha amigos, ninguém. Ele tinha uma vida muito infeliz. Na verdade, ele era totalmente dominado. Ele vivia muito pior do que qualquer animal. Tá? Mas teve um encontro com Jesus. Não é o fato de me conhecer, ou conhecer uma autoridade, ou até mesmo uma amizade, você ter amizade, que vai transformar a sua vida, não. Não se iluda achando que religião ou pessoas podem transformar você. Eu só posso ensinar você, é o que eu estou fazendo. Em nenhum momento você ouviu e vai me ouvir dizer, eu vou mudar a sua vida, não. Eu estou dizendo, Jesus Cristo vai mudar a sua vida. A palavra de Deus vai mudar a sua vida, o poder de Deus. Como mudou daquele homem. Ele foi achado aonde? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Sugere o quê? Dependência. Sugere prestar atenção nos ensinamentos, nos ensinos. Se colocar na dependência, próximo dele, debaixo, sob a cobertura de Jesus Cristo. Não é cobertura de homens, como foi ensinado domingo. Você está debaixo da minha cobertura, negativo. Eu não estou debaixo da cobertura de homem nenhum, até parece. Até parece. Eu não dependo de governo nenhum, nem municipal, nem estadual, nem federal, não. Eu não dependo de homens, nem você depende de homens. Você e eu, nós dependemos do Senhor Jesus, de estarmos sob as asas do Todo-Poderoso. Então, neste domingo, prepare-se e venha estar conosco. De 9 às 11 da manhã, haverá a grande manifestação do poder de Deus. Você verá a glória de Deus, tá bom? Apóstolo, quando o senhor falou que tem pessoas que vivem pior que animais, isso quer dizer, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. O senhor vê que os demônios que estavam no corpo daquele homem, nem os animais, no caso os porcos, e olha que eram muitos, hein? Era uma manada. Eles não suportaram o que estava na vida de um único homem. Então, e a transformação que o demônio provocou na vida dele, o que os demônios provocaram, no caso, para pior, né? Jesus transforma a água em vinho, o demônio transforma o vinho em água. Exatamente. Né? É na contramão. Na contramão, isso. E é o que está acontecendo com a humanidade, o caráter. E o demônio ele não escolhe se é analfabeto ou culto, tá? Se é pequeno ou grande, não. Ele tem acesso. O que nós vemos hoje no mundo? Por que vem as guerras? Né? Nós sabemos que nenhum povo... Vamos dar um exemplo aqui. Você acha que o povo lá da Ucrânia e o povo russo, que fala inclusive a mesma língua, você acha que aqueles dois povos querem se destruir, se matarem? Claro que não, de forma alguma. Não. Ali, por isso que eu sou favorável, tem gente que falou para eu não falar sobre isso, não. Qual é o meu pensamento? Tem gente que acha até que eu sou doido. O que eu penso? Quando dois países se prepararem para uma guerra, deveria preparar um ringue, eu ia até assistir, e pegar o líder de um país e o líder de outro e botar para um destruir o outro, não o povo. Você pode não concordar comigo e não gostar do que eu vou falar. Peraí, tem dois países querendo fazer guerra. Não, os povos não é o país não. É a mala daquele que dirige, daquele que governa, por ambição, ciúmes ou inveja ou ódio, pro demônio. Você pensa que o povo da Ucrânia
quer brigar com o povo russo? Quer nada. Ah, mas os exércitos, as mulheres dos soldados ficam viúvas, filhos ficam órfãos. Mães perdem filhos. E o presidente, o rei do país, o presidente, está lá numa boa. Pega os dois, coloca no ringue para arrancar a cabeça um do outro. Quando arrancar, pronto. Deixa dois se matarem. O que o povo tem a ver com isso? Quer dizer que são os soldados que têm família, o povo, e essa raça de tiranos destrói famílias e povos inteiros. Ninguém percebe, é uma cegueira. E sai numa boa. Eles provocam as guerras, tá? É a mesma coisa a qualidade de vida de um povo. Um sujeito com sentimento de vingança, de ódio e desprovido de qualquer recurso, acaba botando toda uma nação em ruína. A gente cansa de ver isso no mundo, aí, mundo afora. Isso é errado. Quer dizer que você acha que os povos querem brigar, querem nada. Na África é a mesma coisa, todo lugar. São irmãos. Eles são motivados e ai deles se não obedecerem às regras pré-estabelecidas por aqueles que lideram. Põe eles para brigar, então. Põe os reis para brigar, os presidentes. Mas é obrigado aí, né? Claro. Não tem outro jeito? O sujeito sabe que vai para lá e pode não voltar para deixar os filhos, a mulher. Põe os dois malas para brigar e pronto. Deixa o povo em paz. Você não deve falar isso. Eu falo. Eu não concordo, o problema é seu, você não concorda. É o povo que vai se destruir. Por causa de dois sujeitos endemoniados que querem medir forças. Está errado isso. Põe para brigar. Solta os dois lá. Solta na Amazônia, dentro da mata, que a onça já come os dois, né? Solta lá que a onça já faz logo um lanche. Solta no deserto. Quem conseguir chegar, né, vem. Sai daí, rapaz. De onde vêm as guerras? Essa raça de gananciosos, de tiranos, prepotentes, vaidosos. Põe eles para brigarem. É o povo que vai pagar o pato. Os soldados, pais de famílias, defender pátria. Ninguém quer saber de atacar a pátria, né? Por causa é um com raiva do outro. Aí envolve toda uma sociedade, todo um povo. Sempre foi assim. E eles ficam por aí. Tá certo que eles vão pro inferno depois, né? Isso aí não vai escapar, não. Eles vão pro inferno. Vão comer Aliás, nem vão comer o pão que o diabo amassou, que o diabo também vai comer com eles, né? Né? Vão estar juntos lá. Mas é complicado esse negócio. Então olha o que o diabo provoca no coração do homem, na mente do homem. E o que Jesus pode fazer? Se o diabo destrói vidas inteiras, famílias inteiras e nações, enfim, e enche de ódio, de todo tipo de sentimento nocivo, tá? E leva pessoas a cometerem atrocidades, tá? Deus, ele transforma. Jesus Cristo transforma. E o sujeito fica ali aos pés do Senhor, em perfeito juízo. O que você entende disso aí, perfeito juízo? Né? Juízo é discernimento, é entendimento, tá? O que é uma pessoa que tem juízo? Eu lembro que eu cresci ouvindo isso. Tenha juízo, meu filho. Eu também cresci ouvindo isso, meus pais. São os pais doutrinando os filhos a terem discernimento do que é certo e do que é errado.